Olá, eu me chamo Tatiane Mantovano, sou formada pela Universidade Estadual, onde completei também meu doutorado, e hoje eu vou falar um pouco sobre modelos de nicho ecológico para predizer a distribuição de espécies zooplânctônicas, que são organismos importantes na transferência de energia dentre os ecossistemas. Bem, um dos principais objetivos da macroecologia é entender como os organismos eles estão distribuídos ao globo, ao longo do globo. Para isso, são utilizados recentemente os modelos de nicho ecológico, os ENMS, ou os SDNs. Os modelos de nicho ecológico, eles são baseado na teoria de nicho ecológico proposto por Joseph Greenhill. Essa proposta de Greenhill, ela leva em consideração a precipitação, a temperatura e as variações dentro de cada fator. Temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação no mês mais chuvoso, precipitação no mês mais seco. Isso, ele remete a determinadas características abióticas dentro de uma região. Bem, baseando-se nos modelos de nicho ecológico, o que esses ENMS eles fazem? Eles se baseiam em dados de ocorrência de uma determinada espécie ou de determinadas espécies, eles, através da coordenada dos registros de ocorrência, eles relacionam esses modelos, os valores de temperatura local. Isso pode ser utilizado para ver a distribuição de espécies nativas ou exóticas, riqueza de espécies, bem como áreas prioritárias para conservação. Então, esses ENMS, eles podem ser utilizados para muitos grupos, como plantas, eles podem ser utilizados para animais, eles podem ser utilizados, então, para plantas ou animais nativos ou exóticos. Então, são modelos muito importantes dentro da macroecologia. Entretanto, os estudos de modelo, sobre os estudos baseados nesses ENMS, os estudos de modelagem, eles são muito explorados para vertebrados, para plantas e pouco explorados para invertebrados, especialmente os invertebrados de água doce. Dentre esses organismos, destacam-se a comunidade zooplânctônica. E dentre a comunidade zooplânctônica, destacam-se os copépodas. Esses organismos, eles são muito importantes no funcionamento do ecossistema aquático, porque eles respondem rapidamente a alterações ambientais e também atuam na dinâmica e funcionamento dos ecossistemas, visto que eles são considerados como um elo trófico, porque eles transferem a energia dos produtores para o elo trófico seguinte. Então, o objetivo desse estudo, ele esteve embasado em investigar se haverá mudanças na diversidade alfa atual, comparando com períodos futuros de mudanças climáticas. Também ele está relacionado em prever as principais regiões de refúgio climático para a ocorrência das espécies de copépoda, bem como verificar se os períodos futuros eles são subconjuntos de espécies do presente. Ou seja, se a comunidade zooplânctônica, mais especificamente a comunidade de copépoda, das comunidades futuras, baseando-se nesses modelos, eles vão ser um subconjunto das comunidades atuais. Ou seja, ele vai investigar, através desse modelo, nós vamos investigar se os cenários de mudanças climáticas eles vão estar levando a uma perda de espécies, de modo que as comunidades, perante aos cenários futuros, elas vão estar inseridas
dentro das comunidades atuais, ou seja, que vai haver uma perda de espécies. Então, aqui nós vamos ver especificamente o aninhamento de espécies, certo? Bem, materiais e métodos. Como nós realizamos essa pesquisa? Essa pesquisa, pessoal, ela foi realizada, ela foi predita para a bacia do Paraná-Paraguai. Essa bacia, ela faz parte do Rio da Prata, certo? De uma bacia maior, que é a Bacia de La Plata. Então, essa é a nossa área de estudo. Aqui, dentro dessa área de estudo, nós utilizamos dados do Alto Rio Paraná, do Baixo Rio Paraná, do Médio Rio Paraná e do Rio Paraguai, certo? Bem, como nós conseguimos a ocorrência dessas espécies de copépodo? Lembrando, pessoal, que isso pode ser feito para qualquer organismo, como, por exemplo, para as plantas, caso você tenha tempo para buscar essas ocorrências de espécies. Nós, especificamente, buscamos essa ocorrência de espécies na base do GBIF, ou seja, lá no GBIF, eles nos retornavam onde essa espécie estava, ela nos dava coordenada geográfica. Então, nós utilizamos a base do GBIF, o Google Scholar e o Web of Science. Aqui, pessoal, foi feita uma análise de formiguinha mesmo, uma busca de formiguinha, porque nós íamos artigo por artigo e nós víamos onde determinada espécie de copépoda estava e retirávamos a coordenada daquela região. Caso a coordenada não estivesse evidente, nós descartávamos o artigo. E também utilizamos dados de coletas de campo cedido pela Universidade Estadual de Maringá, bem como pela Universidade, pela Unicamp, que tinha, onde pesquisadores ali da Unicamp cederam dados que foram realizados em diversas regiões dessa bacia. Desse modo, nós tivemos um banco de dados completo e bem informativo. Tá. Lembra que eu disse inicialmente que os modelos de nicho ecológicos, os ENMS, eles eram baseados eles atuam baseando-se no modelo de nicho de Grignard. Então, o nicho de Grignard, como eu disse inicialmente, ele considera variáveis ambientais. Para isso, como nós trouxemos isso para a nossa realidade, para o nosso trabalho? Nós acessamos a plataforma do WorldClim. Nessa plataforma, nós pegamos os dados atuais de temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação do mês mais seco, precipitação do mês mais chuvoso. E utilizamos também dados da altitude. Para os cenários futuros, ou seja, para predizer como as comunidades de copépodo, como a riqueza de copépodo, como as comunidades vão estar distribuídas no futuro, nós utilizamos esse site, que é o SGR, Climate Change, Agriculture and Food Security. Então, aqui nós utilizamos os dados das variáveis bioclimáticas para o presente, aqui no WorldClim, bem como para o futuro. Tendo esses valores, o que nós fizemos? Nós utilizamos distintos modelos de nicho ecológico. Nós utilizamos os modelos do Bioclim, a distância euclidiana, distância de Gower, ENFA, GARP, Maxent. Cada um desses modelos, eles nos retornaram uma resposta, certo? E para isso foi realizado um consenso de todos esses modelos. O consenso desses modelos, desses algoritmos, eles são indicados porque eles vão fornecer diferentes previsões diante de todos os modelos que nós estávamos avaliando. Então, ele é uma forma mais indicada, é a forma mais indicada para a gente utilizar, para a gente obter uma resposta mais robusta, certo? Bem,
Desse modo, a partir de realizar a análise dos modelos de nicho ecológico, como nós criamos os mapas de ocorrência. Esses mapas, eles foram construídos na plataforma QGIS. Esses dados, eles foram construídos na plataforma QGIS e também eles foram realizados no SAM, certo? Que é Spatial Analysis in Macroecology. É um programa. Bem, para avaliar a diversidade alfa, ou seja, a diversidade daquele período que nós estávamos, naquele local, na bacia, nós utilizamos os outputs de presença e ausência que o consenso daqueles modelos nos retornou. Para verificar se a diversidade alfa, se a diversidade de cada período varia, foi diferente entre os anos presente, 2050, presente, 2080, e entre 2050 e 2080, nós utilizamos uma nova, certo? E para verificar se a comunidade ela é futura, é um subconjunto das comunidades atuais, foi calculada uma análise de alinhamento. Ou seja, foi avaliado se a comunidade de copépodos do futuro é alinhada ao presente. Para isso, nós utilizamos o NODF. O NODF, ela foi calculada para cada partezinha, para cada célula da nossa grid, certo? Para verificar se os nossos resultados foram realmente significativos, nós utilizamos ainda uma análise de modelo nulo. Bem, o que nós encontramos? Bem, através das nossas buscas na literatura, para a bacia do Paraná-Paraguai, foram encontrados 43 espécies no presente. Dessas 43, 22 espécies de copépodo pertenciam a Ciclopide e 21 espécies de copépodo a Diatomide. Bem, diante disso, foi encontrado, pessoal, foi observado que ao longo dos anos, apenas observando esses dados, foi observado que, considerando o presente e o cenário de 2050 e 2080, que houve uma perda de espécies ao longo dos anos, como, por exemplo, a espécie Argyrodiatomys bergi, Notodiatomys cartelli e Notodiatomys spinulíferos. Então, ao longo dos anos estudados, foi observado que a composição de espécies da comunidade de copépodo foi diminuindo. Quanto à riqueza de espécies, as previsões futuras indicaram ainda que a riqueza de espécies de copépodo na bacia diferiu entre os tempos. Esse mapa é um mapa do período presente, do período atual, onde foi realizado esses dados. Esse mapa é um mapa referente ao ano de 2050. E esse é um mapa de 2080. Eu trouxe aqui as legendas em que é um mapa de calor, tá? Os locais que estão rosa é onde tem o maior número de espécies. E vermelho vai diminuindo um pouco o número de espécies, de 26 a 28. O amarelo, de 14 a 21 espécies. Então, o que nós estamos observando com esses mapas de calor? Bem como esse mapa esse gráfico de barras, que foi diminuindo essas áreas com maior riqueza de espécie. Então, além da composição mudar, as espécies de copépodo, ao longo dos anos estudados, foi diminuindo. O presente, onde nós observamos a maior riqueza de espécies, foi no trecho do Alto Rio Paraná, e tributários aqui da margem esquerda, como o Rio Paranapanema, Ivaí e Piquiri. Já para os períodos futuros de 2050 e 2080, foi observado, pessoal, que houve uma perda de espécies.
a riqueza diminuiu, como eu já comentei com vocês. E foi observado um refúgio climático aqui nas margens esquerdas, mais especificamente para a bacia do Paranapanema, Tietê e Ivaí. Ainda, com relação à riqueza de espécies predita, ainda, de acordo com a predição do tamanho da área de distribuição dessas espécies, ou seja, os locais que elas estavam contidas, foi observado um elevado número de espécies com área limitada até 50 células. E um pequeno número de espécies ocupando mais de 300 células, certo? Diante disso, a gente observou uma drástica contração na área de localização ideal para as espécies de copépodos para os cenários futuros. Considerando o aninhamento, considerando o objetivo de avaliar se há um subconjunto, se a comunidade do futuro é um subconjunto do presente, foi observado que poderá apresentar que a comunidade de copépodo do futuro poderá apresentar uma distribuição alinhada ao longo do tempo. Então, foi observado, sim, que a comunidade do futuro pode ser, de acordo com as nossas predições, um subconjunto das comunidades do presente, reenfatizando o fato que houve uma perda de espécies, certo? O que nós podemos concluir, o que nós podemos discutir com os resultados observados? Nós observamos que os componentes climáticos são documentados como os principais direcionamentos, os componentes climáticos, as mudanças climáticas, elas são documentadas como um dos principais responsáveis pela distribuição das espécies. Nesse contexto, os modelos de nicho ecológico são amplamente utilizados para prever as respostas dos organismos frente às mudanças climáticas para os meados e final do século, ou seja, para 2050 e para 2080. Nesse contexto, os nossos resultados indicaram que perante aos cenários de mudanças climáticas futuras, haverá uma forte influência que perante os cenários futuros de mudanças climáticas, eles desencadearão uma forte influência na riqueza de espécies de copépodes da bacia. Além disso, a composição de espécies, ela tende a se diferenciar ao longo dos anos. Foi observado ainda que que as mudanças climáticas, elas limitarão as áreas adequadas para a distribuição das espécies de copépodes. Isso a gente viu quando aquele número de células, elas foram diminuindo. E que as células dos períodos futuros, ou seja, as comunidades dos períodos futuros, representam um subconjunto do presente. É como se, ao longo do tempo, nós fôssemos perdendo espécies de copépodes, esses organismos que são tão importantes para a estrutura, para o funcionamento do ecossistema aquático, visto que eles são um elo energético entre os produtores e os consumidores secundários, sendo então muito importante para o funcionamento ecossistêmico. Bem, foi observado que as bacias do Paranapanema, Ivaí e Tietê, no Alto Rio do Paraná, eles são considerados, então vamos lá, Ivaí, Paranapanema e Tietê, eles são considerados como refúgio climático para as espécies de copépodes. Os refúgios, eles são muito importantes para a conservação dos organismos, visto que os refúgios eles são muito importantes para a manutenção da comunidade, de uma determinada comunidade,
num determinado local, visto que eles fornecem condições ideais, e como é um refúgio climático, condições ideais perante um cenário de clima desfavorável. Então, Ivaí, Paranapanema e Tietê, eles podem ser considerados como refúgios climáticos. Apesar de ser considerada como uma importante área de distribuição potencial no presente e refúgio para a comunidade de Copéculo, a bacia do Paranapanema ela é uma bacia que apresenta inúmeras influências antrópicas. Ele é considerado um sistema fluvial altamente impactado. Por quê? Porque ele possui inúmeros reservatórios ao longo do seu fluxo. É considerado como uma das subbacias brasileiras que apresenta, então, o maior número de reservatórios. Se eu não me engano, são 7 ou 8 em cascatas. E a construção de reservatórios, ele implica apesar de muitos acreditarem que é uma forma de energia, ter essa ideia errônea, que é uma forma de produção de energia limpa, é uma forma de energia livre de impacto, os reservatórios eles são muito problemáticos para os ecossistemas aquáticos, visto que eles levam à perda de espécies, visto que eles transformam todos os aspectos físicos, químicos e ecológicos de um sistema lógico, porque quando nós instalamos uma barragem, nós quebramos, nós construímos uma barreira para o rio. Então, as espécies que estão embaixo, por exemplo, peixes, que são migradores, eles já não conseguem migrar para desovar, como, por exemplo, o dourado. Para as espécies planctônicas, para as espécies zooplantônicas, ele é muito danoso. Por quê? Porque os nutrientes, eles vêm descendo num sistema cíclico com o rio. Quando eles batem na barragem, os nutrientes, eles se sedimentam. Ao sedimentar, eles deixam esse ambiente mais pobre, eles podem deixar esse ambiente oligotrófico. Ao deixar esse ambiente oligotrófico, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a produtividade. Diminuindo a produtividade, ou seja, vai interferir na produtividade primária desses organismos. Diminuindo a produtividade primária, vai faltar energia para quem? Para os copépodes, para os organismos zooplantônicos, como os copépodes. Faltando energia para os copépodes, falta energia para os consumidores secundários, alterando desse modo todo o sistema ecológico lótico. Ainda, nossas predições mostram que o rio Ivaí, ele é considerado como, dentro das nossas predições futuras, como refúgio climático para os copépodes. O rio Ivaí, ele está atualmente, ele vem ao longo do tempo passando por uma polêmica, porque há muitos projetos para construir barragem ao longo do curso do rio Ivaí. Dentro da bacia dentro dos afluentes do Rio Paraná, da bacia do Paraná, o Rio Ivaí e Piquiri são os únicos livres de barramentos. E há muitos projetos para a construção de barragens, de usinas hidrelétricas ao longo desse rio, principalmente para o Rio Ivaí, que é o refúgio climático para nossas espécies. Diante disso, foi criado um movimento que vem trazendo retorno, pelo menos até agora, tem conseguido barrar a construção desses sistemas e tem, de acordo com esse movimento, é um movimento popular, é um movimento complexo, porque ele leva em consideração a população, tem populares envolvidos, tem advogados envolvidos, tem agentes universitários, tem alunos envolvidos, e esse movimento ele é chamado de Movimento Pró-Ivaí Piquiri. E ele tem como objetivo manter a diversidade de espécies, visto que esses rios têm espécies raras, espécies endêmicas, ou seja, espécies que só tem naquela região, de diferentes grupos taxonômicos, sejam aquáticos, sejam peixes, algas, zooplâncton, enfim. Então,
apesar de ser livre, há muitos projetos para represamento que vai comprometer toda a integridade ecológica desse sistema. Então, por isso foi criado esse movimento Ivaí-Piquiri. Além disso, um outro rio que foi considerado dentro das nossas predições como refúgio climático está o rio Tietê, que está localizado no estado de São Paulo. Mas o rio, vocês podem me retornar essa pergunta, mas o rio Tietê está poluído. Bem, uma porção do rio Tietê ele está poluído. Mas quando nós fazemos o nosso modelo de nicho ecológico, ele não vai levar em consideração a poluição, não vai levar em consideração a ação antrópica, ele leva em consideração precipitação, altitude e temperatura. Então, como vocês já sabem, boa parte, não toda desse rio, principalmente a porção superior, ele está degradado, ele está impactado devido à liberação de efluentes que causaram a eutrofização desse rio. A eutrofização, ele é um processo que, devido a incrementos de nutrientes, aumenta a produtividade da comunidade fitoplânctônica, consequentemente, isso leva a um aumento de uma dominância, da dominância de algumas espécies dentro da comunidade fitoplânctônicas, como cianobactérias, e isso leva um boom dessas cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são muito danosas, porque além dos organismos zooplânctônicos, como os copéptidos, não se alimentarem prioritariamente delas, elas são tóxicas, elas liberam neurotoxina e hepatotoxina. Então, isso é muito prejudicial para as nossas espécies, apesar de ele ser considerado um refúgio climático. Então, como eu comentei anteriormente, as cianobactérias, elas são uma classe de organismos que elas não são utilizadas como recurso principal dos copéptidos, devido ao baixo valor nutricional e elevado teor de neurotoxina e hepatotoxina. Consequentemente, esse baixo valor nutricional e essa elevada consequência de toxina afeta negativamente a riqueza e a abundância da comunidade. Vale ressaltar que para o futuro isso ainda será mais danoso ainda, porque as cianobactérias elas se adaptam muito bem a regiões muito quentes. Então, o cenário de mudanças climáticas com aumento de 2, com aumento de 4 graus, vai ser muito, por um lado, para as cianobactérias, elas vão se proliferar mais rapidamente, já para as espécies de copéptido vai ser prejudicial. Chama atenção também na redução da área de distribuição das espécies ao longo dos períodos. Nesse sentido, os modelos de nicho ecológico são, então, estudos que têm demonstrado a restrição de espécies a pequenas áreas com condições climáticas adequadas para os copéptidos. Sabe que quando fora dessas áreas de condições ideais de temperatura, as demandas metabólicas dos organismos ectotérmicos, como, por exemplo, o zooplâncton, eles alteram-se, levando à redução das suas taxas de ataque e manipulação das suas presas, levando, consequentemente, à redução do seu poder de predação. Nossos resultados evidenciaram ainda que a comunidade do presente... Nossos resultados evidenciaram ainda que as comunidades futuras, preditas para o cenário de 2080 e para 2050, é um subconjunto, conforme eu já disse anteriormente, das comunidades atuais. Isso pode ser justificado, visto que espécies planctônicas, principalmente as de distribuição passiva, a maioria, elas têm, em ambiente de elevado fluxo, uma corrente de uma barreira. Então, as espécies de distribuição, as espécies planctônicas, a sua maioria, elas são passivas. Em ambientes com fluxo, elevado fluxo, ela vai dificultar a substituição de suas espécies
de uma área contrária a esse fluxo. Ou seja, se uma área adequada climaticamente para uma espécie, se há uma área climaticamente adequada para uma determinada espécie, ela pode não chegar lá, visto que ela não consegue vencer esse fluxo de corrente. Isso pode dificultar, então, que as espécies se refugiem nesses ambientes. Diante disso, nós concluímos com esse estudo que as previsões futuras, especialmente as do final desse século, nos mostram que muitas das espécies de copépodes, principalmente algumas espécies endêmicas, elas estão sob forte ameaça devido às alterações climáticas, como a de precipitação e alterações na temperatura. A perda de boa parte ou até da totalidade das áreas adequadas da bacia, ela pode contribuir para o declínio populacional e levar à extinção de determinadas espécies, principalmente aquelas que são consideradas como endêmicas. Vale ressaltar que na bacia do Paraná-Paraguai, a bacia do Paraná-Paraguai, ela tem muitas espécies de copépodes endêmicos, principalmente as presentes dentro do grupo de diatomídeos. A extinção dessas espécies, em geral, ela pode afetar negativamente as demais comunidades, devido à importância ecológica e energética desse grupo, conforme comentado anteriormente. Diante disso, sugere-se necessidade de medidas destinadas à manutenção desses rios, principalmente os de refúgio climático livre de barragem, iniciativa para recuperação de áreas degradadas, como, por exemplo, a bacia do Rio Tietê, e inclusão de muitos desses rios dentro da unidade de conservação. Mas aí alguém pode me retornar a pergunta, mas é uma comunidade microscópica, é uma comunidade pequena, como nós vamos incluir, como nós vamos recuperar áreas degradadas, como nós vamos considerar, como nós vamos propor a manutenção desses rios como refúgio climático, livre de barragem, ou inclusão dentro de unidades de conservação. Pessoal, esses organismos, apesar de pequenos, apesar de microscópicos, e que muitas pessoas ainda não têm conhecimento da importância ecológica dele, conforme eu já disse anteriormente, ele é muito importante no funcionamento do ecossistema. Então, esse estudo, aliado a outros que podem ser realizados com peixes, que podem ser realizados com macrófitas aquáticas, que são então plantas aquáticas, que podem se aliar a estudos realizados com algas, acredito que as respostas elas podem ter uma tendência similar. Então, esses organismos, esse estudo, juntamente com outros, eles podem ser muito importantes, sim, para a conservação, para a recuperação dessas áreas, visto que esses organismos são muito importantes na transferência de energia dentre as comunidades. Bem, esse foi a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade do primeiro CONABIV, que é o primeiro Congresso Nacional de Biologia Vegetal Online. Eu gostaria de agradecer toda a equipe, então, de organização e de apoio. Deixo aqui meu e-mail para caso alguém tenha interesse em desenvolver trabalhos dentro dessa área, eu posso, enfim, caso alguém não tenha conhecimento dessa área de estudo, eu posso passar algumas orientações, ou, enfim, dar algumas dicas. Então, eu gostaria de deixar aqui todo o meu agradecimento ao evento e a oportunidade por poder ministrar essa palestra. Bem, por hoje, então, é só. Muito obrigada.